Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos dar início à continuidade do nosso curso de habilitação e direção defensiva para o casamento. Na semana passada, nós fizemos um retrospecto da legislação do Código de Trânsito Brasileiro, vimos onde está o Código de Trânsito Bíblico que trata do casamento e falamos sobre o sinal verde, siga em frente, sentido obrigatório. Hoje nós vamos entrar no sinal amarelo. Não buzine, pare, olhe e escute. Costumamos ver essa placa naquelas travessias em linha, onde trens atravessam rodovias. E aí, quando não há uma sinalização sonora, é necessário que você pare, olhe e escute, para ver se não vem nenhum trem e não ser depois atropelado por ele. Não buzine. Comunicação, sinal amarelo. Atenção! Saiba quando não falar. Existem situações onde é necessário que falemos, mas existem tantas outras situações onde é melhor não falarmos. E no casamento isso acontece por diversas vezes. Por isso, as pessoas sábias, o marido sábio, a esposa sábia, pensa antes de responder. Grifo meu, falar. Marido e mulheres sábios pensam antes de falar. Maridos e mulheres maus falam logo, respondem logo. Porém, as suas palavras causam problemas. Por isso é necessária atenção. Não adianta, por exemplo, se acontecer um incidente e é irreversível, você ficar falando, não vai resolver o problema. Só vai acirrar os ânimos e levar a um conflito. Portanto, pensa antes de falar. O que você vai falar, marido? O que você vai falar, esposa? Vai edificar? Vai ajudar? Lembra lá domingo passado? Ajude um ao outro. Vai servir de ajuda? Não fale. Não buzine. Atenção. Não fale demais. Às vezes até falamos. Às vezes é preciso falar alguma coisa. O problema é quando nos excedemos. Nos tornamos chatos. Nos tornamos repetitivos. Quem fala demais sempre fala o que não deve. Já perceberam quando, de certa forma, ou alguma vez na vida de vocês, no casamento, você foi perguntado sobre alguma coisa, uma posição, e você chegou e falou e pronto. Aí você achou que estava bonito no pedaço e aí você começa a falar de novo. Aí vai falando, quando você vai ver, tudo que você falou lá atrás de bom foi por terra. Porque você falou agora o que não devia. E quando a gente fala o que não deve, não volta, meus irmãos. O homem, grifo meu, cônjuge, marido, a esposa, sábio e ajuizado, consegue controlar as suas palavras. Na estrada do casamento, é preciso ter atenção e não buzinar demais. Já viu no trânsito aquele cara que buzina toda hora? É um chato, né? A buzina no carro foi feita para alertar alguém que está atravessando, num cruzamento. Agora tem gente que está sempre com a mão na buzina. E tem gente que fala demais. Marido que fala demais, mulher que fala demais. Quem é tolo? Esse é o nome daquele que fala demais. Fala demais e diz muitas bobagens. E depois que saiu, não volta. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Às vezes, você poderia ter uma semana tranquila no seu casamento. Falou demais, a passar a semana amargurado, arrependido daquilo que falou.
buzinou demais. Vai falar também? Fale o mínimo necessário. Aquilo que vai ajudar, aquilo que vai edificar. Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Marido, você quer ficar livre de problemas e sofrimentos? Esposa, você quer ficar livre de problemas e de sofrimentos? Olha aqui, fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com as suas palavras. Atenção, cuidado com as suas palavras. Não buzine muito, buzine o mínimo possível. Vai falar? É necessário, né? Você chegou à conclusão que, por motivo daquela situação, é necessário que você fale. Se você vai falar, use bem as palavras. Analise antes de falar, para você não falar aquilo que você venha se arrepender depois. Por isso, o seu falar seja sempre agradável. Trate do problema de forma agradável. Não é o problema ser agradável, é você ser agradável. Faça como Cristo, que amou a igreja, ame a sua esposa e fale coisas agradáveis, para que saibam como responder a cada um. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. É forte esse versículo, mas é verdade. Às vezes você fala uma coisa e aquilo vai repercutir por anos e anos, quiçá, até quando vocês partirem. Por isso, use bem as palavras. Use bem as palavras e você será bem recompensado. É bom quando a gente tem, num casamento, um marido e uma esposa que sabe falar na hora certa, na quantidade certa e usando bem as palavras. Pare, olhe e escute. Escute e ouça com atenção. Às vezes a gente ouve alguma coisa, a gente ouve um barulho, mas a gente não consegue discernir se foi um pires que caiu, se foi um prato, se foi um talher. Agora, quando a gente escuta, que é uma fase mais avançada do ouvir, você entende, você consegue discernir. Por isso, pare, olhe e escute. Disse Jesus: mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Quando estamos na presença de Deus, disse João na sua primeira carta, temos a certeza de que Ele nos ouve. Domingo passado eu falei sobre isso. Não é bom a gente ter certeza de que quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, a gente tem a certeza que Ele está ouvindo? A sua esposa vai se sentir também muito bem quando ela estiver falando e tiver a certeza que você está escutando, que você não entrou na caixa do nada e que quando ela perguntar, você sabe exatamente o que ela está falando, que você é capaz de interagir e que você não fique parado, de estátua, ouvindo um som quase que imperceptível que é a sua esposa falando. É preciso que você escute com atenção, porque Deus não faz isso com a gente. Cristo amou a igreja, também não faz isso com a igreja. Escute mais. Entre escutar e falar, opte por escutar. Fale menos. E não adianta se irritar. Atenção. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Estejam prontos para ouvir. Escutar. Tardios para falar. E tardios para irar-se. Lembra lá do amor que falamos no ano passado? O amor não é irritadiço. Já pensou se Cristo se irritasse com a igreja? As consequências disso? Seu marido, que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, deve estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você, esposa, que obedece ao seu marido, se sujeita a ele, assim como você se obedece ao Senhor,
como você obedece ao Senhor, esteja pronto também para ouvir. Seja tardia para falar e tardia para irar-se. Mudamos agora, ainda no sinal amarelo. Dê a preferência. Conserve a direita. O que isso tem a ver na estrada do casamento? Dentro da estrada do Código de Trânsito Brasileiro, a gente entende. Mas e no casamento? O que é que estamos querendo dizer com isso? O egoísmo e o orgulho não devem fazer parte da estrada do casamento. Por isso, você marido, você esposa, dê a preferência, sempre que possível. Conserve-se à direita. Tenha atenção. Não faça nada por interesse pessoal. Lembra? Os dois se tornaram um. O interesse é de um. O interesse tem que ser dos dois. Os dois se tornaram um. Não adianta valorizar o interesse de um em detrimento do outro. Isso é egoísmo. Isso é orgulho. O amor, olha lá, nunca é arrogante. Arrogante é aquele que se acha, que quer ser atendido em primeiro, que acha que deve ser atendido em primeiro. É egoísta, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor, olha só que interessante, não exige que se faça o que ele quer. Jesus, Deus nos amou primeiro, mandou seu filho. E aí passamos a amá-lo. Está escrito aqui que o amor não exige que se faça o que ele quer. Deus continua amando o pecador. Jesus nos ama. E nem por isso ele exige alguma coisa. Ele nos pede. Nosso livre-arbítrio vai decidir se eu atendo ou não. Por isso, não sejam egoístas. Não coloquem condições. Quem se isola busca interesses egoístas. O marido está lá, computador, o dia inteiro, a esposa na rede social. Estão isolados. Estão vendo coisas diferentes. Quando resolvem falar, estão falando sobre coisas que estão vendo ali de terceiros. Isso não é uma boa prática na estrada do casamento. Quem se isola e busca interesses egoístas se rebela contra a sensatez, contra o bom senso. 1 Coríntios 13, 5, Filipenses 2, 3, na versão Bíblia Viva, e Provérbio 18, 1. Não faça nada por interesse pessoal. Dê a preferência. Mantenha-se à direita. O egoísmo, ele vai gerar conflitos e discussões. Nós vamos ver que os conflitos e as discussões, a cor dessa lâmpada vai mudar. Já chegamos num ponto que não deveríamos ter chegado. Passamos da atenção. Portanto, o egoísmo é o estopim em muitos casamentos para conflitos e discussões. A mulher se sente preterida pelos interesses prioritários do marido. O marido, por sua vez, se sente preterido pelos interesses prioritários da esposa. Mas a palavra de Deus, em 1 Coríntios 10, 24, Provérbios 13, 10 e Tiago 3, 16, nos diz o seguinte: marido e mulher, não pensem só em si mesmo. Procurem pensar nos seus semelhantes. Grifo meu, cônjuge. Procurem pensar na sua esposa. Procure pensar no seu marido. E no que é melhor para ele ou para ela. Essa tem sido a prática no casamento, na estrada do casamento em nossas vidas? Se não é, se não tem sido, deveria ser. O orgulho só gera discussões. O egoísmo só gera discussões. Pois onde há inveja e também ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Por isso, o egoísmo
vai gerar conflitos e discussões. Portanto, mantenha-se à direita. Atenção, dê a preferência. A ambição egoísta vai gerar uma insatisfação dentro do casamento. Aquele cônjuge que está sendo deixado de lado, aquele cônjuge que está vendo que nunca é e não tem sido prioridade naquele casamento, vai gerar insatisfação. Por isso, maridos, esposas, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Marido, considere a sua esposa superior a você. Dê a vez, dê a preferência. Esposa, considere seu marido. O máximo que vocês vão ter é uma pequena decisão de quem vai dar a vez. É muito melhor do que ter que disputar quem vai ter a vez. Cada um cuide, não somente dos seus interesses. Marido, não cuida só dos teus interesses, não. Esposa, na estrada do casamento, não cuida somente dos teus interesses, mas cuida também dos interesses do teu marido, da tua esposa. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Mantenha-se à direita. Dê a preferência. Segundo sinal amarelo. Pista escorregadia. Olha lá. Risco de derrapagem. Lembra lá no início? Domingo passado? Pista escorregadia, sob chuva, neblina, curvas acentuadas. Reduz a velocidade. Tenha atenção. Eu estou falando de finanças. Será que nas finanças, o casamento, a estrada do teu casamento, o carro do teu casamento está assim? Igual no vídeo em que eu mostrei aqueles acidentes lá no domingo passado? Aliás, finanças, nós falamos recentemente. E falamos até demais. Não é mesmo? As finanças não estão bem? Reduz a velocidade. Reduz a velocidade do gasto. Tenha atenção, senão você vai derrapar. Não comprem compulsivamente. O que é compulsivamente? Com perseverança. Você tem que ser perseverante em tudo, menos em comprar. Compulsivo é aquele que compra e nunca está satisfeito. Porque a ambição de comprar tudo, olha aí o que a palavra de Deus está dizendo. O que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio não provém de Deus. Então, querer comprar tudo, isso não provém de Deus. Na estrada do teu casamento, teu carro está sendo movimentado, perdendo a estabilidade por tua culpa. Às vezes a gente, depois quando entra numa crise financeira, costuma até pedir a Deus, né? Quando a gente pede a Deus a recomposição financeira, mas não lembra que nós fomos os responsáveis por isso. Você precisa confessar isso, para depois você pedir e ser atendido por Deus. A gente colocando a culpa no inimigo. Comprar compulsivamente, o grande inimigo é você mesmo. Toda a riqueza e o prestígio não provém de Deus, e sim do próprio mundo. Não vos conformeis com este mundo. Se eu estou comprando como todo mundo compra, eu estou não só conformado, como estou associado a esse mundo. Pessoas que só falam nas aquisições. Vai numa reunião, tantas coisas que podem ser faladas, né? Já viram o meu novo carro? É um novo modelo, mais potente, tem ar-condicionado digital, tem banco de couro. Já viram a minha nova casa? Troquei de casa. Comprei uma outra casa.
Já viram as minhas novas roupas? Vocês viram a bolsa? Poxa, eu tenho muito dinheiro aplicado lá. Esse mês eu ganhei muito. Tem pessoas que, com tantos assuntos para falar, só falam de dinheiro, de riqueza, de orgulho, de se querer ter prestígio. Nossa, olha, ele é o cara. Só que esse casamento, quando vem a crise, são os que menos conseguem enfrentá-la. Porque já estão tão acostumados na fartura, que quando vem o período das vacas magras, como José previu lá no Egito, não guardaram nada, começa só os bens a serem devolvidos. Não gaste seu dinheiro com supérfluos. Supérfluo, o que é supérfluo? Supérfluo é aquilo que você não precisa. Você já fez aí um inventário aí na sua casa para ver se você tem algum supérfluo? Não? É fácil. Procura uma coisa que você passou pelo menos um ano sem usar. Estou sendo bem complacente, tá? Mas você vai encontrar. Você vai chegar à conclusão que aquilo era supérfluo. Você poderia ter comprado quando você precisasse dele, mas você comprou, você nem precisava. Não, vou comprar, vou guardar aqui. Mas é caro. Não, mas pelo menos aí, quando eu precisar, eu tenho. E o pior, às vezes a gente guarda um supérfluo dele, quando precisa, não sabe onde é que está. Não é assim que acontece? Caramba, eu sei que eu tenho isso aí em algum lugar. Ou você vai pedir emprestado ou vai comprar outro, que você não acha mais onde é que colocou. Olha aqui, profeta Isaías. Isso aqui é Isaías, tá? Não é Salomão, não. Eu? Isaías 55:2, na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: por que vocês, maridos e esposas, gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Uma linguagem de hoje. Às vezes o camarada está com dinheiro na conta, está com uma roupa de marca, está com um carrão, uma roupa cara, tênis, está comendo pé de galinha. Pô, aqui. Ah, mas a comida é mais importante? Não sou eu daqui, ó. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Deus falando através do profeta Isaías ao povo dele. Receba esta palavra. Não se endividem. Olha o carrinho aqui. Reduz a velocidade. Reduz a velocidade do parcelamento, do cartão de crédito, dos boletos, das compras a perder de vista. Quando você vê, você está numa crise. Esteja atento, meu irmão. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Tem gente aí que está aborrecido que o banco liga para a casa dele todo dia. Não era para estar, não, né? É assim. Ele é teu senhor. E aí? Estou ligando para te lembrar que tu está me devendo. Não é assim? Me tornei escravo. E quando eu falo banco, estou falando de cartão de crédito, porque todos os bancos é preciso ter um banco. Todos os cartões é preciso ter um banco associado. Até mesmo aqueles cartões das lojas tem um banco fiador. Quando você não paga, ele vem atrás de você. Porque você é escravo dele, está devendo. Ah, economize. Lembra lá desse estudo? Poupador, o desligado e o gastador. Poupador. Economize. Poupar é bíblico. O homem de bom senso, disse Salomão, economiza. E tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Agora o tolo. Chato, né? Ser chamado de tolo. Gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Tem algumas pessoas que estão devendo, que quando o salário cai, não vai para a conta, imediatamente passa para o banco. Ele não vê o dinheiro, porque ele já comprometeu
o que podia e o que não podia. Por isso, esta é a grande palavra que eu e você precisamos aceitar em nossas vidas. Tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos nós, maridos, mulheres, com isso, satisfeitos. Mais um sinal de atenção. Atenção, depressão na pista. Faça o retorno. O que se trata? Na estrada do casamento. Tinha que ser. Mágoas e ressentimentos. Atenção. Depressão. Faça o retorno. O quanto antes. Porque as mágoas e as amarguras matam e contaminam. Nós estamos aí nessa pandemia e a palavra-chave é contaminação. Todo mundo usando uma máscara. Eu aqui não estou usando, porque estou na sala dos casais falando para as cadeiras que estão aqui prestando atenção naquilo que eu estou falando, um silêncio. Mas, se fosse possível usar uma máscara para evitar contaminar-se com as máscaras e os ressentimentos, muitos casamentos seriam salvos. Não seriam contaminados. Porque ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Olha a depressão. Cuidem que nenhuma raiz de amargura brote ou cause perturbação aí na estrada do teu casamento, contaminando a muitos. Vai contaminar você, marido. Vai contaminar você, esposa. Vai contaminar os seus filhos. Vai contaminar todos os que o cercam, os seus familiares e amigos. Porque você vai se tornar uma pessoa eternamente magoada, ressentida e amargurada. E tudo isso mata, contamina. Além do fato que as mágoas nos envelhecem e nos deprimem. Olha a depressão de novo. A pessoa perde até a jovialidade. Ela já acorda amargurada, já acorda ressentida, dorme amargurado, dorme ressentido, porque não liberou o perdão daquilo que o marido falou, daquilo que a esposa falou, daquilo que aconteceu na sua vida. É como se fosse um cálice de veneno. Você toma diariamente, às vezes esperando que o outro até morra, que te causou o problema. Mas quem está morrendo é você. Olha o que o salmista nos diz, e Jó. Davi passou por um período crítico em sua vida, assim como Jó. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido. O semblante das pessoas muda. A alegria, a jovialidade murcha. É consumida por causa da mágoa. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Eu estou vivendo como uma sombra, porque eu só penso nas mágoas e nos ressentimentos. Minha irmã, meu irmão, marido e esposa, neste curso, na estrada do casamento, não alimente rancor, não alimente mágoas, não alimente ressentimento. Lembra lá, domingo passado? Siga em frente, sinal verde, perdoe. Nós mesmos nos encarceramos, atamos na nossa perna uma corrente e um peso que não conseguimos arrastar.
Quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha com vocês ainda irados. Resolvam isso logo. Perdoem. Efésios 4, 26. Não alimente ressentimentos. Aquilo que você alimenta sobrevive, cresce. Se você alimenta o ressentimento, ele cada vez cresce mais. As mágoas, as amarguras. Os que têm coração ímpio guardam ressentimentos. Ora, deixa eu voltar. Os que têm coração ímpio. Marido e esposa, a quem estou falando, denominado cristão da Igreja Batista do Parque São Basílio, ou de outra igreja que esteja nos ouvindo. Você é cristão, lembra? Existe uma diferença entre ímpio e cristão. O ressentimento é uma característica do cristão? Não. Está aqui. Os que têm coração ímpio, esses sim, guardam ressentimento. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Retorne. Atente para você não ficar na depressão das mágoas, do rancor e dos ressentimentos. Passamos agora para ainda na luz amarela. Não ultrapasse. Reduza aí a velocidade. Velocidade máxima, 40 km. É uma boa velocidade. Na estrada do casamento, é uma boa velocidade. Na relação sexual, reduza a velocidade. Deus criou o sexo para o prazer a dois. Vocês se tornaram um, continuam cada um com a sua individualidade, e o sexo, quando se torna uma só carne, Deus criou para o prazer de ambos. Se a tua esposa está a 40 quilômetros e você está a 80 quilômetros, alguma coisa vai acontecer com o prazer criado através do sexo por Deus. Não ultrapasse. Não é para você passar e chegar primeiro. O prazer é a dois. Viram como é que as placas nos ajudam a refletir? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Nessa união, a união sexual vai trazer prazer aos dois, desde que, na relação sexual, com muita atenção, andem na mesma velocidade. Não ultrapasse, meu irmão. Porque geralmente o homem é acelerado. A mulher, mais devagar. Diminui tua velocidade, marido, para você andar junto. Você vai começar aqui uma escalada da tua relação sexual e vai subir o morro. A finalidade é os dois chegarem juntos, lá no cume. Se você chegar primeiro, a tua esposa vai ficar no meio do caminho. Porque você não reduziu a velocidade. O sexo é direito do marido e da esposa. O homem deve dar à sua esposa tudo quanto é direito dela como mulher casada, inclusive o prazer sexual. Então você precisa estar atento para você não fazer ultrapassagens proibidas e chegar na frente. E a esposa deve fazer o mesmo com seu marido. Porque uma esposa que sempre fica para trás vai acabar bastante chateada, bastante amargurada com você. Outra coisa, não barganhe sexo com o cônjuge.
O sexo foi dado por Deus ao homem e à mulher para desfrutar os dois juntos, sem barganhas, sem exigências. Querida, será que se eu te desse aquela roupa que você viu, que eu falei que não tinha condição, será que hoje à noite você poderia colocar aquela camisola? E aí você está entendendo onde essa conversa quer chegar? Não, meu. Sexo do casal é para o prazer a dois. O marido tem obrigação e a mulher tem obrigação para com a esposa. Esposa com o esposo, esposa com a mulher. Não existe essa de barganha. A esposa, ela não manda no próprio corpo. Não manda. Quem manda é o seu marido. Ficou todo bobo, né, marido? Mas olha aqui, ó. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. É uma relação igualitária. Lembra lá que não tem inferior, não tem segundo plano? No sexo também. Aqui é bíblico. Mais uma vez o apóstolo Paulo, que se preocupou com as mulheres. E ainda há mulheres que não gostam do apóstolo Paulo. Não se negue a ter relações sexuais. Meus irmãos, no casamento, na estrada do casamento, nesse percurso, tem que ter relações sexuais. Foi criado por Deus para dar prazer, para a procriação e para a satisfação. É uma satisfação fisiológica que o homem precisa e que a mulher precisa. Não entre nessa de negar. Isso vai colocar marido e mulher numa situação complicada, de tentação. Lá fora existem muitas ofertas. O problema é que marido e mulher têm que se concentrar dentro de casa, dentro do seu casamento. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser para que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Aí, meus irmãos, esse texto aí, quando a gente traz aqui para o contemporâneo, eu ainda estou para... Não que eu tenha acesso à intimidade de alguém, mas nunca vi e não sei de ninguém dizendo que parou de ter relações sexuais para orar. A gente não para tantas outras coisas para orar. Vai eu justificar agora parar as relações sexuais para orar? Mas que seja. Tudo bem. Mas, se assim o fizerem, retornem depois. Não continue nessa oração. Que essa oração tenha princípio, meio e fim. Desfrute o sexo com sua mulher. Desfrute o sexo com seu marido. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Esta é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Salomão de novo. Viu aí? O homem lá que trabalha, ama a esposa como Cristo amou a igreja. Sua recompensa é desfrutar a vida com esta mulher. Esta mulher com quem você casou, esta mulher que está na estrada no casamento com você, juntos. O sexo é um prazer exclusivo do casamento. Por isso que Deus criou o casamento, para que houvesse uma procriação, uma perpetuação da raça de modo digno, de modo correto. Você já pensou? Um homem com várias mulheres, mulher com vários homens? Não. É a esposa e o marido, dentro do teu casamento. Então, esposa, não negue ao seu marido. Não permita que ele seja submetido à tentação de buscar a satisfação sexual lá fora. Marido, não negue o sexo à sua esposa. Não permita que ela venha a buscar, seja tentada a buscar a satisfação fora do casamento. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Salomão, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Fica atenta, vai devagar.
Ultrapassa não. Estamos agora, ainda na luz amarela, tratando de um risco de desmoronamento. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Eu passo lá na Serra de Teresópolis várias vezes. De vez em quando vejo que o trânsito parou, quando vou ver, e houve um desmoronamento. E por vezes o desmoronamento acaba atingindo algum veículo. A gente agradece a Deus pelo livramento, mas é possível que um desmoronamento possa atingir o veículo. E a gente nunca sabe quando ele vai acontecer. Em dias de chuva, mais provável, mas também acontece no pós-chuva. Como é que essas coisas desmoronam sobre o casamento? Nas mentiras. Atenção, marido, esposa, mentiras, local de perigo, risco de desmoronamento. Quando menos a gente espera, cai. Por isso, não mintam. É uma ordem. Deixem de mentir uns aos outros. Marido, deixe de mentir para a sua esposa. Esposa, deixe de mentir para seu marido. Falem a verdade. Marido, fala a verdade, marido, para sua esposa. Esposa, fale a verdade. Sabe por quê? Porque você, marido, você, esposa, são membros uns dos outros. Membros do corpo de Cristo. Membros do corpo que é o seu casamento, e se tornaram um só corpo, e juntos, membros do corpo de Cristo. Por isso, não mintam. E quando mentimos uns aos outros, estamos fazendo mal a nós mesmos. Quando a mentira é descoberta, o mal vem. O mal aparece. As consequências são desastrosas. Efésios 4, 25. Não mintam, porque é um local de perigo. Há risco de desmoronamento. E olha, como diz o ditado popular, a mentira tem pernas curtas. Cedo ou tarde ela vai aparecer. Não adianta. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Você chegou lá e falou, o que é? Sim. Pô, é verdade? Vai permanecer para sempre. Seja bom, seja mais ou menos, seja ruim. Mas vai passar, porque você falou a verdade. Agora, quando você fala não, e deveria ter dito sim, aí está o problema. Você disse não, alguém acreditou. Lá na frente, alguém vai ver que a sua resposta não condizia com a verdade. Mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então eu não preciso do ditado do mundo. A mentira tem pernas curtas. Porque o Salomão nos diz que os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Cuidado, perigo, risco de desmoronamento. E a mentira tem consequências. Tem consequências. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras. Às vezes a gente está numa situação que a gente não está nem fazendo assim uma coisa de errado, mas você não quer entrar para uma discussão. E aí a tua esposa pergunta onde é que você estava, e você diz que estava com alguém que não estava, ou que estava com um lugar que você também não estava. E ali naquele momento, você, caramba, tranquilo. Não estava fazendo nada, mas ia ter que dar muita explicação, por que eu fui lá, por que eu estava lá. Aí foi melhor dizer, né? Só que, vocês viram lá, né? Mentira dura um instante. Daqui a pouco aparece lá a verdade. E aí, se você então falou que estava com alguém, você ainda envolveu um terceiro. Coitado. Você ainda vai ficar bravo com o cara. Ou então você vai ligar para o cara pedindo para ele confirmar a tua mentira. Ele pode chegar e não concordar. Olha, vai me desculpar, mas eu não faço parte disso não.
Você arranja outro nome, aí diz que se enganou, mas eu não vou dizer que estava contigo, não. Complicado, né? E aí, quando a verdade vem à tona, dá areia na boca. O irmão já teve aquela sensação de mastigar areia? Pode ter sido um caixote que levou lá na praia de Gumari, né? Estava lá crente que sabia nadar bem, né? Foi dar um mergulho, errou a conta, enfiou a cara na areia. Ou então você foi, mas a onda te voltou. E aí você vem com a boca cheia de areia, né? Você vem aquele barulhinho chato. Ou então você vai, pede uma salada de alface lá, uma salada de folhas qualquer. E aí não estava bem lavada, aí no meio da refeição você começa a escutar, vem aqui no ouvido assim. É assim a mentira. Na hora um sabor só. Mas depois essa pedrinha fica roçando nos dentes. Cuidado, hein? Local de perigo. Risco de desmoronamento. Agora vamos falar mais sério. Deus é amor. Todo mundo gosta de falar isso, né? Deus é amor. A gente só não gosta de falar que Deus é justiça. Ou esquece, né? Deus é amor, mas Deus é justiça. E nessa justiça tem julgamento, tem castigo. Né? Pai e o filho não é assim? Pai é um filho. Mas na hora que as coisas estão erradas, o que o pai faz? Vai lá e corrige. Né? Com amor. É assim, ó. E uma coisa que Deus odeia é a mentira. Meu irmão, pensa bem. Você que tem, porventura, o hábito de mentir, você, minha irmã, que tem o hábito de mentir, e não tem esse negócio de mentirinha e mentirona, não. É mentira. É mentira. Olha lá. Deus odeia mentira. O Deus que nós dizemos que servimos, o Deus que nós dizemos que adoramos, o Deus que nós dizemos que confiamos, esse mesmo Deus odeia a mentira. E quando eu sou praticante da mentira, eu estou no meio de uma situação bastante complicada, hein, meu irmão? O Senhor odeia os lábios mentirosos. Mas Ele se deleita, Ele tem prazer com os que falam a verdade. Ora, se Deus tem prazer e se deleita com os que falam a verdade, marido, esposa, falem a verdade. Porque Deus odeia a mentira. Provérbios 12. A mentira é local de perigo. E há riscos de desmoronamento. Por isso, diga sempre sim. Ou então, não. Não tem meio termo. Não adianta arrumar desculpa. É sim ou é não. Seja, porém, a tua palavra. Jesus dizendo sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Porque o diabo é o pai da mentira. Por isso que Deus odeia a mentira. Foi através da mentira que Adão comeu do fruto. É através da mentira que muitas pessoas hoje estão se levando, deixando se levar por ideologias vãs, por filosofias vãs. A mentira é um problema, né? No casamento, então, olha o desmoronamento aí. Ah, chegou a vez da pista irregular. Já andaram com o carro na pista irregular? Muito ruim, né? E quando tem muita lombada? A gente fica torcendo para vir aquela plaquinha assim: última lombada, boa viagem. É muito chato. Fica atento aí com o quebra-molas, as lombadas e com a pista irregular. Sabe onde é que acontece isso na estrada do casamento? Quando a gente tem ciúmes. A gente já falou domingo passado sobre ciúmes, muito rapidamente, né? Vamos agora falar com detalhes. Olha aqui, ó. Ciúmes. O ciúme é cruel e enfurece. Olha o que a palavra de Deus diz: pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. O ciúme é cruel como a sepultura. Queridos,
Nós temos visto aí no noticiário uma violência crescente com relação às mulheres. E muitas mulheres têm sido assassinadas, têm sido mortas, têm sido levadas para a sepultura por causa de ciúmes. Casamentos desfeitos. O marido não aceita bem a situação. E aquela mulher arranja um outro. E algumas fazem questão de dizer que o outro é bem melhor do que esse. Esse aqui fica enfurecido. Não estou justificando nem dando explicação. Estou falando das consequências dos ciúmes. Então, ciúmes é coisa séria. Não fica aí no teu casamento alimentando ciúmes, não. Ciúme não é amor. Não, eu amo porque eu tenho muito. Eu tenho ciúme porque eu amo. Amo demais. Aí eu quero pra mim, só pra mim. E aí eu sou muito ciumento, eu sou muito ciumenta. Não, está tudo fora da Bíblia. Isso aí é tudo conversa lá de fora. O amor é muito paciente e bondoso. Nunca. Sabe o que é essa palavra aqui, esse advérbio? Nunca. Jamais. Em nenhuma hipótese. É invejoso ou ciumento. Então, se você tem ciúme, corrija-se. Ciúme é pecado. Nós vamos ver a seguir. Ciúme não é amor. Ciúme vai fazer teu casamento ficar pulando, passando por lombadas e por terrenos irregulares. Não há paz. O ciúme reina no teu casamento? Cuidado. Atenção. Que ciúme é pecado. É obra da carne. Já falamos lá do fruto do Espírito, e aqui podemos chamar que é a obra da carne. Olha lá. Ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos. Ódio, discórdia. Discórdia. Ciúmes acaba em discórdia. Ciúmes. Aí você fala assim, ciúmes aí é inveja. Não, não, não. Preste atenção no texto. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, inveja. Se fosse a mesma coisa, não estava no mesmo texto. Aqui, ó. Gálatas 5, 19 e 21. Pega a sua Bíblia aí. Inveja é um tipo de ciúme. Ciúme é um tipo de inveja. Mas ciúme é uma coisa bem definida e inveja é outra coisa bem definida. Ciúme é aquele sentido de posse de alguém e que você leva às últimas consequências, ao ponto de tirar a paz do teu casamento na estrada que ele está percorrendo. Opa! Ainda no sinal amarelo? Pare e retorne. Pare e retorne. Utilize desvio. Já estiveram desviando num casamento, numa estrada, onde é necessário você fazer um retorno, voltar, porque aquele caminho não está correto, ou pegar um desvio. Então tenha atenção, porque se as críticas fazem parte do teu casamento, do dia a dia, marido, se você está sempre criticando a tua esposa, se você está sempre criticando o teu marido, retorne. Utiliza o desvio. Para. As críticas, meus amigos, destrói e entristece. Você quer destruir teu casamento? Você quer entristecer teu marido? Você quer entristecer a tua esposa? Critica. Olha, eu só faço críticas construtivas. Quero dizer para você, querido, que você está mergulhando em outro equívoco nas mentiras que o mundo te ensina. Não existe crítica construtiva.
Quer ver? Definição dos dicionários. Criticar. Primeiro, falar mal. Pergunto para você. É construtivo para o teu casamento falar mal da tua mulher, falar mal do teu marido? Prosseguindo. Apontar defeitos e imperfeições. Isso aí entristece e destrói. O que tem de construtivo em você ficar apontando os defeitos e as imperfeições do teu marido, da tua esposa? Crítica construtiva? Você não está construindo nada, você está destruindo. Depreciar. Sabe o que é depreciar? É colocar para baixo. É igual você vai comprar o carro de alguém, aí o cara fala lá um monte de coisa e você apronta um monte de defeito. Olha os pneus desse carro. Tá horrível. Não, essa pintura tá toda queimada, rapaz. Banco rasgado, porque esse dinheiro todo aí, rapaz. Você está depreciando o carro dele. Você está criticando. Crítica construtiva, né? Você, quando está fazendo com a tua mulher, com o teu marido, é isso que você está fazendo. Isso é construir. Censurar. Colocou? Censurado. Desacreditado. Meu marido? Coitado. Vale nada. Vale que come. Desacreditando. Minha esposa? Desajeitada, relaxada. Isso aí é construtivo? Pensa bem, meu irmão. Esse papo aí de crítica construtiva. Humilhar. Que humilhação pode ser construtiva na vida de alguém? E julgar. A Bíblia fala sobre julgamento, lembra? Não esquece não, tá? Com a medida que você julgar, você vai ser julgado também. Portanto, meu irmão, críticas destroem, entristecem. Não tem nada de bom. Você pode aconselhar, você pode sugerir, você pode ajudar. Falando, lembra lá na comunicação, domingo passado? Com calma, com amor. Fica buzinando, não. Faz o retorno, vai. Utiliza o desvio. Para. Há palavras que ferem como espada. Meu irmão, nunca fui ferido por espada, não. Mas já me cortei com faca. Inclusive, essa semana, cortei aqui de leve. Já tem 2 dias e ainda está doendo. Palavras críticas ferem como uma espada. As críticas envergonham. As críticas humilham. O que é que tem de construtivo em envergonhar e em humilhar a tua esposa, o teu marido? Retorne, meu. Para com isso. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Se você não tem cuidado e fica criticando, cuidado, tem sofrimento por aí. As críticas depreciam, colocam em baixo valor, apontam só os defeitos. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, ou o seu cônjuge, de grifo meu. Vamos falar esse texto aqui, ó. O marido que não tem juízo ridiculariza a sua esposa. A esposa que não tem juízo ridiculariza o seu marido. Mas o que tem entendimento, refreia a língua. Não gostou? Procura alguma coisa que goste. Você e teu marido, você e tua esposa, podem depois, com muito jeito. Olha, não te falei nada na hora lá não, mas esse teu penteado aí não ficou muito bom não. Essa tua maquiagem, essa tua camisa aí, ó, essa tua calça, esse teu sapato aí. Fala lá com jeitinho. Dá um toque, um alerta. Mas sem depreciar, sem humilhar, sem ridicularizar. Porque as críticas enfraquecem e desestabilizam o teu casamento. Meu casamento. Na estrada, olha lá, para. Retorne. Utilize um desvio. Porque a língua
tem poder sobre a vida do teu casamento. Mas a língua também tem poder sobre a morte deste mesmo casamento. Mulheres que cansaram de ser criticadas. Maridos que cansaram de ser criticados, de terem seus defeitos apontados e notados mais que as suas qualidades. Porque, olha, lá fora, tem sempre alguém que está vendo a qualidade, ou no teu marido, ou na tua esposa. Você não está vendo. Quando essa pessoa que é sempre criticada no casamento descobrir que tem alguém que está vendo o que gosta, é aí que as coisas acontecem. E aí, por isso, para. Dá um retorno aí. Pega o desvio. As críticas são condenáveis. Pois por suas palavras, vocês serão absolvidos. E por suas palavras, serão condenados. Quero dizer para você que, pelos seus elogios, pelas suas boas palavras, vocês serão absolvidos. Mas, por suas críticas, por suas humilhações, por suas depreciações, vocês serão condenados. Toma cuidado. Domingo que vem, vamos entrar na terceira e última parte do nosso curso de direção defensiva. Pelo menos assim eu espero. Vamos entrar agora, o sinal verde apagou, o sinal amarelo apagou, e eis que surgiu o sinal vermelho. Contramão. Sentido proibido. Domingo que vem, no canal YouTube da sua igreja, na União de Casais Online, às 17h30, não percam a continuação do curso Habilitação e Direção Defensiva no Casamento. Que Deus a todos nós abençoe. Amém.